Bom dia, boa tarde ou boa noite para você aí do outro lado, acompanhando mais uma edição aqui no valorinvest.com do Com a Palavra, hoje com a palavra a Pague Menos, personificada no Luiz Renato Novaes, que é seu diretor financeiro e de relações com investidores. Luiz, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado a você, Gustavo. Luiz, e para quem está acompanhando pela primeira vez, a série Com a Palavra é uma série dedicada a fazer um raio-x das principais empresas listadas aqui no Brasil. Então, Luiz, eu queria começar bem pelo começo aqui. Gostaria que você explicasse para a gente quem é Com a Palavra, quem é a Pague Menos, qual o modelo de negócios da empresa, como ela começou e como é que ela chegou na Bolsa agora recentemente. Bom, a Pague Menos nasceu em Fortaleza, a empresa tem 40 anos de vida, ela cresceu muito rápido, a companhia hoje tem 1.100 lojas, um pouco mais do que 1.100 lojas, ela atende principalmente o público mais da classe média expandida, que a gente chama, aquele público pela classificação do IBGE, público da faixa B2, C e D, faixa de renda. A gente tem lojas em todos os estados da federação, e a gente tem como proposta de valor, além de oferecer para a população uma boa proposta de preço, né, como está no nosso nome, Pague Menos, a gente também tem como proposta de valor oferecer para os nossos clientes uma solução mais completa de saúde. Então, a Pague Menos, ela, não sei se todos sabem, mas mais de 70% da população brasileira não tem planos de saúde, e como a gente atende essa população mais popular, essa população não tem acesso a grandes hospitais, não tem acesso a laboratórios, então a gente, das 1.100 lojas onde nós temos a operação, a gente tem 830 lojas com um ambiente que a gente chama de clínica farmacêutica. Nesse ambiente a gente oferece ali quase 50 serviços diferentes, desde telemedicina, exames laboratoriais mais simples, aferição de pressão, glicemia, agora teste de Covid, vacina. Então, a gente procura ali oferecer para esse público essa solução mais completa de saúde. E a companhia, felizmente, vem num excelente momento. A companhia, desde 2018, 2019, ela investiu muito nas ferramentas digitais, na sua estrutura, reforçou bastante o seu management, revisitou a sua estrutura de loja, melhorou o sortimento dentro das lojas, e com isso os resultados, felizmente, estão crescendo bastante. A gente cresceu mais ou menos 20% o faturamento, comparando agora o segundo TRI contra o segundo trimestre do ano de 2020. A gente, no primeiro semestre desse ano, a gente está com um lucro líquido maior do que o ano inteiro do ano de 2020. Então, felizmente, a companhia tem melhorado bastante a sua performance e ainda temos muito espaço para capturar. A gente se considera uma catch-up story, então ainda temos várias alavancas de incremento de faturamento, melhoria de margem e, consequentemente, melhoria de EBITDA. E com o IPO, que foi feito em setembro do ano passado, né, a companhia captou 850 milhões de reais, e esse dinheiro vai ser usado prioritariamente para um novo ciclo de expansão. Então, a companhia mapeou, principalmente aqui nas regiões Norte e Nordeste, bastante espaço ainda de abertura de lojas, e muito espaço para ampliar a sua participação aqui nessas regiões e também em outras regiões do Brasil, mas mais especificamente aqui na região Norte e Nordeste. Então, uma boa parte desse dinheiro captado será usado para essa abertura de loja. A gente já inaugurou umas 25 lojas esse ano, o ciclo começou agora há pouco tempo, e tem algumas dezenas de lojas que a gente vai ainda inaugurar, então tem uma perspectiva bem positiva, Gustavo. E, Luiz, a Pague Menos teve aquisição recentemente, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa aquisição, sobre a sinergia com esse novo negócio que foi incorporado pela Pague Menos, e se tem plano de fazer mais aquisição pela frente? Legal. Pois é, a Extra Farma foi uma oportunidade, e é uma oportunidade bastante grande para a gente. Então, o Grupo Ultra já tinha sinalizado há algum tempo que queria focar no seu core business, né? Então, ia fazer esse desinvestimento. E aí, para a gente, foi bastante complementar, porque 90% das lojas da Extra Farma estão também nas regiões Norte e Nordeste. E a gente conhece como ninguém essa região aqui do Brasil. Então, vai ser uma plataforma bastante importante para a gente ampliar esses serviços de saúde que eu comentei contigo, ampliar a nossa plataforma de lojas, porque essas 400 lojas, né, que a gente adquiriu da Extra Farma vão ser bastante úteis para a gente ampliar os canais digitais da companhia, porque
quanto mais próximo do cliente a gente estiver, mais rápido eu consigo fazer as entregas dos produtos que eles pediram pela internet. Então, a gente também consegue usar a plataforma da Extra Farma, das lojas, para ampliar a nossa base de lojas para poder fazer a nossa venda de marcas próprias. A malha logística também, eles têm 4 centros de distribuição, serão bastante complementares à nossa operação, e a gente se torna a segunda maior rede de farmácias do Brasil. Então, no varejo é muito importante ter escala, né? Então, com essas 400 lojas, então a gente se torna a segunda maior rede, com mais de 1.500 lojas, e esse volume adicional vai nos ajudar muito a expandir os nossos negócios, ampliar nosso poder de negociação com fornecedores e assim por diante. E, ou seja, foi realmente uma oportunidade única por um preço que a gente considerou bastante razoável na negociação com o Grupo Ultra. Então, tem um lote grande de sinergias aqui para serem capturadas. A gente dividiu aqui em 4 grandes blocos. Aumento de faturamento, né, porque a Extra Farma hoje está operando com um nível de falta de produtos em loja um pouco alta. Então, a gente acredita que aumentando o sortimento de produtos e o abastecimento, a gente consegue melhorar a venda média por loja, né, que foi algo que a gente também fez aqui na Pague Menos, por isso a gente está hoje com um resultado tão positivo. A gente também consegue replicar para a Extra Farma as condições comerciais que a gente tem com os nossos fornecedores, já para as 1.100 lojas, que são um pouco melhores do que aquelas que eles têm para as 400 lojas, né? Então, a gente consegue melhorar a margem bruta. A gente também consegue, obviamente, usar a nossa estrutura de operação de loja, né, toda a hierarquia de loja, para absorver essas lojas. Aí, obviamente, a gente vai contar muito com a ajuda de toda a estrutura também da Extra Farma, a gente consegue ganhar bastante sinergia. Então, a gente estimou, com este projeto como um todo, uma captura de entre 150 a 250 milhões de reais de incremento de EBITDA na operação conjunta das duas companhias, por esses quesitos todos. Então, foi realmente muito oportuno para a gente, numa região que a gente conhece, com o público que eles operam, que é um público muito parecido com esse público da classe média expandida que eu te falei. Então, mais de 80% das lojas da Extra Farma também estão posicionadas nesse público, que a gente conhece e sabe operar muito bem nessas vizinhanças ou nessa classe social. Você tocou um ponto no começo aqui da conversa que eu acho que me trouxe curiosidade, sobre esse papel que a Pague Menos tem tentado exercer com a população sem plano de saúde. A gente, enfim, e é a dureza dessa crise, né? Uma crise com fundo sanitário, na qual boa parte da população perdeu o plano de saúde que tinha, né? Muita gente perdeu emprego. Aproveitando esse pano de fundo, eu queria saber como é que tem sido o desafio de passar por essa crise para a Pague Menos, o que significou e o que, enfim, né, é uma conta fria se fazer, mas com maior demanda por saúde, se eventualmente trouxe algum tipo de benefício para os resultados da Pague Menos, tudo que a gente está passando. Boa pergunta. Realmente a pandemia trouxe, Gustavo, uma consciência de saúde da população ainda maior do que a população tinha antes da pandemia. Então, a população durante a pandemia, né, com esse problema sério da Covid, ficou ainda mais claro que se você tem algum problema de saúde do tipo pressão alta, ou pressão baixa, ou diabetes, ou qualquer outro tipo de doença crônica, se você vier a ter algum outro problema de saúde, se essa sua doença crônica estiver bem controlada, você tem maiores condições de passar por essa outra problema de saúde mais facilmente. Então, a população, ela passou a se preocupar mais com saúde. Então, ela vem reforçando a sua imunidade, aumentando o seu consumo de vitaminas, por exemplo, suplementos e complementos, e probióticos e assim por diante, para reforçar a imunidade. A população passou a procurar mais serviços de saúde. Então, a gente, como eu disse, nas 830 clínicas farmacêuticas que a gente oferece medição de pressão arterial, medição de glicemia e acompanhamento de doenças crônicas. E a gente percebeu um incremento relevante na procura dessas pessoas para poder controlar a sua patologia. Além disso, as vendas de aparelhos de saúde, né, medidores de pressão arterial e assim por diante também aumentaram. Então,
Para o setor de saúde, a pandemia, ela impulsionou, sim, alguns setores, algumas categorias de produto. Por outro lado, durante a pandemia, como em função do isolamento social, algumas categorias de produtos perderam força, por exemplo, antibióticos, antitérmicos, produtos para gripe, porque todo mundo ficou restrito, né, em casa e Tem um certo isolamento para outras doenças também, né? Exato. Então, as categorias de antibiótico, antitérmico, analgésico, antigripais caíram muito, que foram compensadas por essas outras categorias que eu falei que aumentaram bastante. Então, de modo geral, impulsionou, né, o consumo de produtos de saúde e, felizmente, como a PagMenos estava muito bem preparada e ampliou o seu portfólio de produtos e reforçou as suas estratégias digitais, porque além desse movimento de categorias de produtos, os canais digitais também, acho que para todo o varejo, impulsionou muito e para a gente também. Então, como a gente também estava bem preparado, esse foi o reflexo. Então, a gente está saindo bem mais forte da pandemia, eu diria. Graças a Deus, a vacinação está avançando, a gente apoiou vários estados e várias prefeituras nas campanhas de vacinação, a gente foi a primeira rede de farmácias numa escala nacional a oferecer o teste de Covid, logo no dia 29 de abril do ano passado, quando a Anvisa liberou esse serviço para as farmácias, a gente foi a primeira rede a aplicar nesse mesmo dia. Então, a gente ganhou uma notoriedade da população em geral, porque aquela pessoa que foi na farmácia para fazer o seu teste de Covid ou tomar a sua vacina, tomou o conhecimento de todos esses serviços que a gente oferece em loja, que, como eu disse, são mais de 50. Então, isso impulsionou bastante o conhecimento, trouxe pessoas para a loja e a gente se tornou ainda mais conhecido. Então, esse foi um pouco do balanço e tem sido um pouco do balanço. Então, a gente está saindo mais forte, sim. E, felizmente, a Anvisa liberou, por exemplo, telemedicina em farmácia e ela liberou alguns serviços que a gente antes não podia fazer, o que aumenta esse espectro de serviços que a gente consegue oferecer em loja e a gente, de alguma forma, procura realmente apoiar essa população no preço que possa caber no bolso dela. Então, foi esse um pouco dos reflexos que aconteceram para a gente na pandemia. E você falou também, retomando um ponto que você falou dos lucros crescendo bastante para PagMenos, imagino que também por força desse cenário, né, de maior procura por saúde básica, digamos assim, pela população. Para o investidor, importa muito não só a ação subindo, né, importa a distribuição de lucros. Eu gostaria de saber como é que é a política da PagMenos em relação à distribuição de dividendos. Bom, a PagMenos, apesar de ter captado 830 milhões de reais, a gente também, além dessa captação, a gente está muito focado na expansão dos negócios da companhia para garantir um futuro perene para a companhia com crescimentos anuais, assim, acima da média. Então, todo o dinheiro que a companhia tem gerado está sendo destinado, por decisão do conselho e etc., para investimentos na companhia. Então, além de abertura de lojas, a gente está investindo muito em tecnologia, muito no nosso sistema, no nosso hub de saúde, como eu disse. Então, a gente, por decisão do conselho, a gente não tem previsão de distribuição de dividendos no curto prazo, mas, sem dúvida, isso será revisado todos os anos. Então, no curto prazo, a gente está muito focado em colocar bastante fermento nesse bolo que está crescendo, né? A população brasileira está envelhecendo, a projeção de crescimento do varejo farmacêutico é muito positiva, a gente cresce duplo dígito há muitos anos e a perspectiva é que continue crescendo, então é importante você continuar abrindo lojas, se posicionando nos canais digitais, etc., para capturar esse movimento todo, novas drogas surgindo, vitaminas surgindo e etc., produtos de saúde em geral, então a gente está reinvestindo todo o dinheiro que a companhia está gerando por enquanto. Então, com relação à distribuição, no curto prazo ainda não temos previsão. Então, a ideia é reinvestir no negócio, fazer ele se consolidar ainda mais. Vou aproveitar o gancho aqui da sua resposta para ir para um bloco de oportunidades, então, que a PagMenos tem vislumbrado. Você falou, né, de algumas estratégias para aumentar a capilaridade da empresa na região norte e nordeste, e falou aqui também na sua resposta sobre esse envelhecimento populacional aqui no Brasil, que, aliás, para quem acompanha o noticiário econômico, é algo que ficou muito
na pauta desde a reforma da Previdência, né? A pirâmide etária mudando muito aqui no Brasil, a proporção de idosos tende a crescer violentamente, na verdade, em décadas aqui, em questão de 20, 30 anos, o Brasil vai ser um país de muitos idosos. Os idosos, como a gente sabe, quanto mais velho você fica, mais o seu orçamento é comprometido por remédio, plano de saúde, né? Não só na farmácia, mas enfim, serviços médicos de maneira geral. Eu queria saber então o que a Pague Menos tem feito para conseguir capturar, né, essa fatia grande de clientes que vai surgir inevitavelmente ao longo desses anos. O que a Pague Menos está fazendo para sair na frente da concorrência? Pois é, a gente vai abrir um bom número de lojas, Gustavo, nesses próximos anos. A gente está investindo muito em tecnologia, porque além da população envelhecendo, existe uma migração importante, né, dos canais físicos para os canais digitais, uma complementariedade. Então, a gente também está investindo muito nisso. E a gente está investindo muito em serviços de saúde para poder fidelizar esse cliente, né, porque como todos sabem, o varejo farmacêutico ele é bastante concorrido aqui no Brasil, acho que tem várias excelentes redes e competentes, mas também ele ainda é muito pulverizado. Então, a soma da participação das 26 maiores redes de farmácia do Brasil dá só 50% de market share. Os outros 50% de market share estão espalhados, né, entre farmácias independentes ou associações. Então, tem muito espaço de consolidação. Se você faz um paralelo com grandes países ou países que passaram por esse movimento de consolidação antes, eu citei as 26 grandes redes. Se a gente fizer o espectro só das 5 maiores redes, todas essas 5 juntas, aqui no Brasil tem aproximadamente 30% de market share. Nos Estados Unidos, as 5 maiores redes têm mais de 60%, 70%, e vários outros países do mundo, as 5 maiores redes de farmácia têm 60%, 70% de market share. Então, tem muito espaço de consolidação. Então, a gente pretende, para absorver esse movimento, né, de aumento de mercado para todo mundo, né, que vai ser o envelhecimento. Como você bem disse, a gente estima-se que entre o ano de 2020 e o ano de 2030, 8 milhões e meio de pessoas ultrapassem essa faixa de 65 anos. E ela consome, em média, 4 vezes mais do que produtos de saúde, do que outras faixas etárias. Então, o mercado vai continuar crescendo muito. Então, a gente vai continuar investindo em loja, vai continuar investindo nos canais digitais, muitas campanhas e muito investimento em campanhas de fidelização, né, dentro dos nossos programas de fidelização. A gente tem também uma parceria e a gente tem um investimento numa empresa que se chama ePharma, que é a maior operadora de programas de benefício de saúde aqui do Brasil, de medicamentos. Aqui no Brasil, os medicamentos ainda são cobertos, na sua maioria, pela própria pessoa, né? Diferente dos Estados Unidos, que a maior parte dos medicamentos são cobertos pelos planos de saúde. Então, a ePharma, que é esse investimento que a Pague Menos tem, ela já vem lançando, junto com o Qualicorp, junto com o Sul América, planos de saúde com cobertura de medicamentos. Então, a gente acredita que o mercado ainda o acesso à saúde, a medicamentos deve aumentar também com esta outra fonte de pagamento, que é o plano de saúde. E, consequentemente, o mercado vai continuar crescendo bastante e muito investimento nessa linha de serviço, porque, óbvio que aqui a gente tem uma função social de prestar esse acesso à saúde para a população de mais baixa renda, mas a gente também, obviamente, pretende incrementar o nosso faturamento com isso, porque a cada cliente que frequenta as nossas clínicas, em média, 57% dessas pessoas compram alguma coisa na loja no dia em que vai fazer a sua consulta. Então, esses são os canais que a gente está investindo e apostando, e a gente está muito otimista com o futuro, e não é um futuro de longo prazo, não. Hoje a gente já vem colhendo frutos muito positivos, e nesses próximos trimestres e anos também vai continuar, felizmente, numa tendência muito positiva. Um dos nossos principais canais de vendas, além da loja, é o canal do telefone. Então, você tem razão, para essa população um pouco mais idosa, ela prefere fazer a sua compra. Se ela não puder ir na loja, ela prefere fazer pelo telefone ainda do que nos canais digitais. Então, a gente tem uma participação muito importante de vendas via telefone, e a gente agora, recentemente, reforçou a nossa central telefônica. A gente contratou mais de 160 novos operadores e posições
de atendimento telefônico dentro do nosso central, porque a gente percebeu também que a demanda pelo telefone também já sempre foi muito forte e continua aumentando. Ainda mais agora, né, nesse ambiente de pandemia, muita gente ligando para saber qual é o melhor momento para fazer o teste de Covid, se ela teve um sintoma hoje, se é melhor fazer hoje ou se é melhor esperar para amanhã, ou seja, a gente tem mais de muitos farmacêuticos dedicados para atender essas pessoas e tirar suas dúvidas, não só do tema da Covid, mas todo e qualquer tema de interação medicamentosa. Então, tem pessoas, né, nessa faixa etária que consomem mais de um medicamento por dia, e é importante ela saber como combinar o uso desses medicamentos, e não é todo mundo que tem um médico com acesso fácil para tirar dúvida sobre essas interações medicamentosas. A gente procura usar esse canal de telefone. E aí, Gustavo, o que a gente tem feito é usar os nossos canais de telefone para ir meio que educando, né, o consumidor a migrar para os canais digitais, porque é uma modalidade bastante lúdica e fácil de ser trilhada. Então, se alguém liga no nosso canal de telefone e pergunta, olha, eu quero comprar aqui uma amoxicilina, e eu gostaria que entregasse na minha casa endereço tal. Então, os nossos atendentes perguntam, né, se ela já experimentou os canais digitais, se ela quer fazer o download do app naquele momento, faz a jornada da compra com ela, explica as vantagens, porque você pode acumular os seus benefícios e toda a campanha de fidelidade que a gente tem para ajudar, né, nessa migração, tanto dos canais de telefone quanto do físico. A gente também faz um pouco desse trabalho na loja física para migrar para o digital. E mais uma particularidade aqui para quem está nos ouvindo, as regiões Norte e Nordeste, elas têm uma participação dos canais digitais menores, né, do que as regiões Sudeste e Sul, que já são um pouco mais maduras na utilização dos canais digitais. Então, só para te dar um número, a nossa participação de vendas de canais digitais nas regiões Sul e Sudeste são superiores a 10%, 10%, 14%, dependendo do estado. E aqui na região, a gente tem participações próximas de 2% a 4%. E não é só a gente que tem um número maior de lojas aqui. Então, mesmo conversando com colegas de outros varejos, as participações das vendas dos canais digitais nas regiões Norte e Nordeste é ainda menor do que em outras regiões do Brasil. Então, aqui nessas regiões, ainda, além da população, né, que está envelhecendo, ainda também existe um espaço que esse público está ainda experimentando os canais digitais. Então, a gente tem aqui uma avenida gigantesca de crescimento e a gente aposta muito nela. Hoje, a nossa venda total, oriunda de canais digitais, é próxima de 8%. E a gente acredita que esse movimento vai continuar aumentando. E ainda temos algumas restrições. Por exemplo, se você quiser comprar um antibiótico pelo canal digital ou pelo telefone, você precisa ir automaticamente na loja, porque é um medicamento com receita retida. Então, a Anvisa, ela vem flexibilizando bastante coisa, né, durante a pandemia. Pode ser que no futuro ela nos ajude a encontrar uma solução também para isso, porque essa ainda é uma barreira de entrada, porque se você vai ter que ir na loja, né, então é vantajoso você comprar pela internet, porque você vai ter menos contato ali com os atendentes, etc., vai tornar a sua jornada mais rápida, mas ainda existe essa restrição de eu não poder entregar na casa das pessoas alguns produtos de receita retida. Luiz, fechando agora esse bloco de oportunidades, eu queria ir para um bloco de riscos, né? Enfim, todo negócio, cada qual com o seu, mas tem riscos envolvidos. Eu gostaria que você explicasse para quem está pensando em investir ou já investe, na verdade até no mercado de farmácias de modo geral, quais são os principais riscos com que quem está nesse negócio lida no dia a dia e que pode, porventura, impactar o preço da ação, e como é que a PagMenos tem se calçado para mitigar esses riscos? Legal. Bom, o mercado farmacêutico ele é um mercado bastante competitivo, então a gente tem algumas redes de farmácia bastante competentes operando nas regiões onde a gente opera, então competição sempre é aqui um tema que a gente monitora muito bem. A gente está muito bem preparado para esta competição, porque a gente, se você for olhar os números dos 4 ou 5 últimos trimestres para cá, a gente vem crescendo o faturamento e crescendo rentabilidade, crescendo margem EBITDA, ou seja, a gente não está aumentando o faturamento da companhia em detrimento de redução de resultados, oferecendo
níveis de descontos mais altos para os nossos clientes, por exemplo, para poder comprar participação. Então, a gente está crescendo de uma forma bastante saudável, e a gente opera num público que alguns dos nossos concorrentes operam menos. Alguns das grandes redes de farmácias estão mais focados nos públicos de faixa de renda A e B. A gente está focado mais naquele público B2, C e D. Então, os níveis de competição para a gente são um pouco menores, e a gente sabe operar essa faixa muito bem, porque é muito diferente você trabalhar uma loja para um público mais de alta renda, para um público mais de baixa renda, porque o portfólio de produtos é diferente, a precificação é diferente, a comunicação em loja é diferente, a forma de atendimento é diferente. Então, a gente sabe muito, muito bem operar e tem muito know-how nesse setor. Então, competição sem dúvida, um risco que a gente está muito bem preparado para enfrentar. Talvez um outro risco aqui seja alguns marketplaces, né, que estão ampliando as suas ofertas de produtos. Então, a Amazon, Mercado Livre, etc., adorariam ter dentro dos seus portfólios medicamentos, como nós temos. E eles fazem de tudo, né? Assim, é risco para todo mundo, né? Exato, vários setores do varejo. Setores, né? E nesse quesito a gente também está bem preparado, eu diria, porque o consumidor de medicamento ele é diferente de um consumidor que compra um eletrodoméstico, um livro, qualquer outra coisa, porque quando ele compra um medicamento, ele quer receber aquele produto dele num curto espaço de tempo, se possível em 1 ou 2 horas. Um consumidor de um eletrodoméstico ou de um livro, ele espera ali 1, 2, 3 dias para receber. Então, a capilaridade, a proximidade do cliente é muito importante. Então, as 1.100 lojas que a PagMenos tem hoje e as 1.500 que terá com a Extra Farma, então, esse portfólio, essa capilaridade para eu poder, para o cliente da Vila Mariana em São Paulo, que comprou, eu tenho uma loja na Vila Mariana que eu vou ter condições de entregar para ele em 1, 2 horas. Diferente de um marketplace que opera um portfólio bem maior, ter isso, a não ser que eles comprem uma rede de farmácia ou algo nesse sentido. Mas eu diria que a capilaridade para a gente é um diferencial e uma barreira de entrada para, além de temas regulatórios, porque no Brasil é muito complexo você operar medicamentos, porque cada município define o portfólio de produtos que você pode vender numa farmácia. E também é obrigado cada farmácia a ter um farmacêutico no momento em todos os momentos do dia em que a loja estiver aberta. Então, em média, a gente tem de 3 a 4 farmacêuticos profissionais dentro de uma farmácia. Então, não é tão fácil. E operar o portfólio de produtos de uma farmácia é bastante particular, porque se você tem uma prescrição com 3 itens na sua receita e você não tem um deles, você acaba não vendendo os outros 2. Então, é importante você ter uma gestão de portfólio de produtos de medicamentos muito completa, porque senão você pode ter problemas em atender o seu cliente. Luiz, a PagMenos me parece um caso bem interessante, porque ela tem o seu grande chamariz para o consumidor e o seu risco do ponto de vista do investidor no nome, né, que é o PagMenos, ou seja, precisa ter um preço competitivo e, ao mesmo tempo, que cumpra com esse nome, né, que é PagMenos. Eu estava vendo aqui antes da nossa conversa uma pesquisa do IDEC, o Instituto de Defesa do Consumidor, que ele mostra que existe uma diferença de preços nas farmácias aqui do Brasil de até 400%, né? Pelo nome da PagMenos, eu imagino que ela está mais na ponta de baixo desses 400%. Para o investidor que olha para isso e fala, poxa, como é que a PagMenos consegue cobrar tão pouco, digamos assim, na comparação com a concorrência e, ao mesmo tempo, se tornar competitiva? Qual o risco ali implícito nesse PagMenos? Ou seja, como garantir para o investidor que, ao cobrar menos do consumidor, a PagMenos vai estar potencializando ao máximo seus lucros? Excelente pergunta, Gustavo. A PagMenos realmente faz jus ao seu nome, então a gente convida a todo mundo que estiver nos assistindo a fazer ou na loja física, ou no e-commerce, ou no canal que preferir, uma comparação de preços entre os nossos produtos e de alguns dos nossos concorrentes. A gente realmente se posiciona mais barato fazendo jus, a gente leva muito a sério esse nosso nome, é uma das nossas principais propostas de valor e a gente leva muito a sério e vai continuar operando assim. Aí você me pergunta, né, como é que você consegue ter os melhores preços e ainda entregar uma boa rentabilidade? Dentro do nosso portfólio de produtos, uma parcela importante dos nossos produtos que a gente vende são produtos de marca própria, Gustavo. A gente tem hoje um dos maiores portfólios de produtos de marca própria do nosso setor, e esse produto nos entrega uma margem próxima de 50%. Diferente de um medicamento, por exemplo, de referência, que oferece ali uma margem mais próxima de 15% a 20%,
um produto de higiene que oferece uma margem ali de 20% a 25% aproximadamente. Então, como eu tenho uma linha grande de produtos de marca própria, com excelente custo-benefício, que a gente consegue, então, a participação desse, como ela é grande dentro do nosso portfólio, a gente acaba, então, dentro do mix total de produtos, ter uma notoriedade de preço muito boa. E também, além dos produtos de marca própria, a gente tem muita eficiência logística e muita eficiência operacional, e a gente tem uma linha de produtos, né, que os produtos que a gente trabalha normalmente nas nossas lojas são produtos, a gente também tem, obviamente, produtos de marcas premium, né, todos as grandes laboratórios e grandes marcas, mas a gente também oferece para o nosso cliente produtos, por exemplo, genéricos de indústrias alternativas, né, que também têm as suas eficiências comprovadas e etc., mas que os preços médios são menores, né, então, se você compara, por exemplo, um genérico da MS, da Medley, com um genérico da Neoquímica, da Pratidona Dulce, que tem excelentes qualidades, são produtos equivalentes, mas que os preços, em média, são um pouco menores. Então, a gente dá essa opção para o nosso cliente. Então, por isso, a nossa notoriedade de preço, ela é muito forte. Em todas as pesquisas, a gente aparece como a rede de farmácias com a melhor relação custo-benefício, porque a gente tem essas linhas de produtos com esses preços mais acessíveis e elas, por definição, entregam margens até melhores do que os produtos das marcas mais premium e etc. Então, é um pouco dessa combinação, mas essa operação de loja, né, esse ambiente promocional, essa lista, né, alternativa de produtos, etc., precisa saber operar dentro de uma farmácia, como eu disse, né, operar uma farmácia para um público mais premium é diferente de que operar uma farmácia mais popular, porque o balcão ele é mais ativo, né? Então, se alguém chega na loja com a prescrição de amoxicilina, você tem a oportunidade de oferecer também o genérico. Então, apesar da gente, como eu disse, ter ainda uma participação pequena no genérico, a gente tem toda a gama de produtos complementar com margens muito boas. Então, é um pouco disso a nossa estratégia, Gustavo. Para fechar aqui nosso bloco de riscos, Luiz, eu queria colocar um pouco pano de fundo macro, né, que acaba pegando todas as empresas, pano de fundo macro que nas últimas semanas aqui no Brasil tem ficado um pouco mais turbulento, com um horizonte um pouco mais nebuloso, uma perspectiva eventual de juros subindo ainda mais do que já está claro que vai subir, né, nos comunicados do Banco Central, o que traria, por sua vez, um crescimento econômico, na tendência pelo menos, menor para o Brasil em 2022. Tudo isso tendo como norte uma inflação que sobe, não arreda pé, né? Por mais que o Banco Central suba juros por hora, pelo menos, a gente está conversando aqui na última quase semana, nos últimos dias de agosto, né? A gente está gravando esse programa, uma inflação que acabou de sair aqui no IPCA 15 lá na casa dos 9%, enfim, e projeções de inflação para o próximo ano subindo. Eu queria saber como é que fica a Pague Menos, voltando aqui ao nome da empresa, como é que fica a Pague Menos impactada justamente por uma crise que, claro, passa pelo mundo todo, né, uma pressão inflacionária grande, mas que no Brasil tem um componente bem brasileiro, né, motivado por riscos fiscais, riscos de descontrole mesmo, de expectativas de inflação. Como é que fica o negócio da Pague Menos em meio a essa volatilidade aí de perspectivas em relação à economia brasileira, que aparentemente tem uma tendência de piora, pelo menos é o que tem apontado os analistas? Então, o varejo farmacêutico ele tem uma particularidade de ser um setor muito resiliente a essas turbulências mais econômicas. Vou dar o exemplo dos anos de 2015 e 2016. Naqueles anos, né, por todos os problemas que a gente também passou lá, o PIB retraiu ali 7% nesses 2 anos juntos. E o mercado farmacêutico, naqueles anos, cresceu em média de 8% a 10%. Ele anda bem em paralelo, né? Ninguém deixa de tomar remédio. Pois o medicamento, ele é o produto de primeira necessidade, acho que junto com a alimentação. Então, mesmo em ambientes macroeconômicos mais turbulentos, a gente continua tendo um crescimento próximo de duplo dígito todos os anos. Então, ele é um setor defensivo e é um setor muito resiliente, ou seja, mesmo com problemas macroeconômicos de desemprego, inflação, a gente continua tendo crescimentos importantes. E com essa combinação da população envelhecendo,
novas drogas surgindo, mais preocupação com saúde, deve continuar impulsionando o crescimento do varejo farmacêutico como um todo. Então, a gente tem, infelizmente, essa característica, né, de ser um setor defensivo. E, bom, a inflação, de alguma forma, afeta, sem dúvida, a gente, mas a inflação de medicamentos, ela tem acompanhado a inflação geral da companhia, então, de todos os seus insumos, exceto o IGPM, né, que esse ano descolou muito. Então, o IGPM que reajusta, né? Esse ano o IGPM descolou demais e pressionou um pouco os custos de aluguéis, principalmente, que são que é o item reajustado pelo IGPM, mas, felizmente, a gente tem conseguido, para uma parte relevante dos locadores das lojas, converter o IGPM para um indicador mais próximo da inflação, que está ali mais próximo para a gente de 7%, 8%. Então, a inflação de medicamentos, né, aqui no Brasil, o preço dos medicamentos é controlado e o governo todo ano autoriza o reajuste de inflação, e esse ano foi de aproximadamente 7,5%. Então, a inflação de medicamentos está acompanhando um pouco a inflação dos nossos insumos, então não pressiona tanto o nosso resultado como um todo. E como a companhia hoje está numa posição bastante desalavancada em termos de empréstimos e financiamentos, e a gente tem os nossos ratings, né, de saúde financeira aumentando, né, ano após ano, por conta da nossa saúde financeira, o custo de captação da companhia vem diminuindo. Então, felizmente, a gente está aqui numa situação muito boa em termos de um setor mais defensivo, em termos da inflação do medicamento também acompanhar os demais itens, e de alavancagem financeira a gente não está numa situação também bem confortável. Então, felizmente, a gente está numa situação boa. A gente está se encaminhando aqui para o final da entrevista, Luiz. Eu quero pedir para você, como a gente pede para todos os RIs que aqui estão, que fale 3 métricas principais para os investidores ficarem de olho quando tem a divulgação de balanços da PagMenos, e que possa explicar também o que são essas métricas, por favor. Tá bom. Bom, eu diria que acho que a principal métrica para a gente, acho que não só para a gente, para o varejo como um todo, é o que a gente chama de NPS, que é o Net Promoter Score, que é uma pesquisa que você faz com o seu cliente, né? No caso, na PagMenos, a gente manda aproximadamente 3 milhões de SMS por mês, perguntando para esses 3 milhões de pessoas como está o seu nível de satisfação em relação à experiência de compra que ela teve na companhia. Infelizmente, esses índices vêm aumentando, ou seja, como a gente está ampliando o nosso portfólio de produtos, melhorando a operação de loja, melhorando a experiência de compra, a gente está hoje com um score de 74, o que é muito bom para o varejo. Acima de 70 é um nível de excelência. Então, esse é um indicador muito importante e que a gente preza em, no mínimo, manter ali esse patamar, que é bastante importante. Se o cliente estiver satisfeito, tudo vai acontecer na companhia, porque as vendas vão continuar aumentando e assim por diante. Sim. Como consequência disso, as outras 2 métricas se eu puder indicar, é o que a gente também chama de Same Store Sales, né? Same Store Sales é a venda daquelas mesmas lojas, ou seja, retirando da análise aquelas lojas que foram inauguradas ou fechadas num determinado período. Então, se eu tenho 1.100 lojas hoje, eu comparo com aquelas mesmas 1.100 lojas no ano passado e qual foi a performance de evolução de faturamento delas. Então, hoje, a gente está, por exemplo, no segundo TRI desse ano, a gente teve um Same Store Sales próximo de 20%. Então, é um número bastante positivo, 18,9% para ser mais preciso, de lojas maduras e 19,7% de lojas maduras, são lojas com mais de 3 anos, e as mesmas lojas tiveram quase 20% de crescimento. Então, é muito mais do que a inflação, né? A inflação é de 7%, então a gente cresceu quase o triplo da inflação. E o terceiro e mais importante é o EBITDA, né? A margem EBITDA, que é a eficiência operacional da companhia. No segundo TRI, a gente entregou uma margem EBITDA de 6,5%. É um ponto fora da curva, eu diria, é um ponto muito positivo, porque o segundo TRI é o trimestre em que acontece o reajuste de medicamentos. Então, no acumulado, a gente tem ali próximo de 5,5% em 12 meses de margem EBITDA. Então, essa é uma métrica super importante e, felizmente, a gente vem crescendo. Então, são esses, se eu pudesse listar, os 3 principais indicadores: NPS, Same Store Sales e margem EBITDA. Para fechar, queria ouvir de você, por que investir na PagMenos e não na concorrência?
Excelente. Bom, primeiro porque a gente tem um nível altíssimo de desconto, se os investidores que estiverem aqui nos ouvindo compararem os múltiplos de EBITDA, enterprise value da companhia, a gente tem um nível de desconto muito alto, mesmo com um retorno, resultados constantes aumentando. Então, fazendo o paralelo do nosso múltiplo com alguns dos nossos concorrentes, a gente tem um potencial de valorização importante. A companhia entrou num novo ciclo de expansão recente, então a gente pretende abrir um bom número de lojas aqui nos próximos períodos, e isso vai aumentar o tamanho da companhia, a sua envergadura. A gente fez a aquisição da Extra Farma com um potencial gigantesco de capturas de sinergias, então, tanto pela expansão orgânica quanto pela integração da Extra Farma, a gente pretende criar bastante valor para a companhia como um todo. E por este novo formato de uma farmácia que é muito próprio da PagMenos, que atende principalmente a população de mais baixa renda, oferecendo serviços farmacêuticos, que é algo diferente. Alguns dos nossos concorrentes ensaiam fazer, mas a PagMenos já trabalha com esse setor há mais de 5 anos, desde 2016. De todas as clínicas farmacêuticas no Brasil, a PagMenos tem mais da metade das clínicas, são quase mais de 830 clínicas. A gente vai ampliar. A gente tem muitas parcerias com a Apvida, planos de saúde, para trazer tráfego para as nossas clínicas, porque também é importante para o plano de saúde monitorar os seus pacientes crônicos para diminuir a sinistralidade, né, dos hospitais. Então, essa linha de serviços farmacêuticos para a gente deve aumentar e, com isso, a gente deve fidelizar ainda mais os nossos clientes. Então, essa combinação faz com que a PagMenos seja uma consolidadora, eu diria, de mercado, né, tem muito espaço para crescer, com uma proposta de valor diferenciada para esse público da classe média expandida. Então, essas são as principais razões, se eu pudesse resumir. Esteve aqui com a gente, com a palavra, a PagMenos, representada pelo Luiz Renato Novaes, diretor financeiro e de relações com investidores da empresa. Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo raio-x que você fez da PagMenos. Obrigado a você, Gustavo. Um abraço a todo mundo. Um abraço, então, a você aí do outro lado. Agradeço a sua presença também aí do outro lado, acompanhando mais um episódio da série Com a Palavra do valorinvest.com, e convido a acessar a todas as entrevistas que já fizemos com o RIs, e convido a deixar seu comentário aqui também. Quer saber mais sobre alguma empresa que ainda está de fora da nossa série? Deixa aqui o seu recado que a gente vai atrás. Até a próxima e tchau.